Fala, estudante, tudo beleza? Olha só, você já parou para pensar que a gente chega numa aula de cinemática, por exemplo, e fica calculando a distância percorrida ou o espaço, ou até mesmo a gente calcula quanto tempo foi. Chega naquelas aulas que está relacionada à dinâmica, lembra os bloquinhos? A gente fica calculando a massa, o peso, ou de repente numa aula de física 3, em que você tem acesso a circuitos elétricos e você quer descobrir a corrente. Mas você já parou para pensar que se a gente fosse classificar isso, que número essas coisas teriam? O que são essas coisas específicas que a gente calcula? Pois é exatamente sobre isso que esse vídeo tem um objetivo. Por algum motivo a gente vai deixando isso passar, mas isso acaba deixando um vácuo pra gente. E isso causa muita confusão. Porque olha só, eu consigo te perguntar qual é a sua altura. Você consegue me perguntar qual é o meu peso. E eu até consigo perguntar qual que é a sua vontade de passar ou no vestibular ou na prova do Enem. Só que algumas dessas respostas eu não consigo medir. Por exemplo, você consegue me dar a sua altura e dizer que mede 1,80 m. E de alguma forma eu consigo estabelecer um padrão e eu sei comparar se você é mais alto que eu ou mais baixo que eu. Se eu falo que eu peso por volta de 82 quilos, você vai pegar e falar assim, bom, ele é bem mais gordo, ou ele é bem mais magro, precisa de uma dieta, precisa ir para academia. Agora, quando você fala, eu tenho muita vontade de passar no vestibular, por exemplo, é algo que eu não consigo medir, eu não consigo comparar. Eu não conseguiria chegar na frente de dois alunos e falar, você tem mais vontade de passar do que você. Isso é impossível. Apesar de todas essas coisas serem chamadas de grandezas. Mas a gente vai conhecer dois tipos de grandezas específicas. Uma são as grandezas de forma geral e outros são as grandezas físicas. E o que significa cada uma delas? Grandeza física é tudo aquilo que eu consigo medir a partir de uma unidade padrão. Comprimento, tempo, corrente. São coisas que eu consigo associar a algum número e esse número ele é comparável. Ele tem uma unidade de medida que é comparável com qualquer outra coisa. Agora, a sua vontade de ser aprovado não é comparável. Eu não posso comparar, eu não consigo nem medir. Nem mesmo você, que sabe o quanto você quer, conseguiria colocar em um valor absoluto, em um número específico, qual que é essa vontade de você ser aprovado. Portanto, tudo essa coisa que é um pouco mais subjetiva é chamado de somente grandeza. As grandezas físicas, então, elas precisam de unidades de medidas. Você deve ter conhecido já as principais, e eu vou apresentar para vocês talvez algumas que você não conheça, que são chamadas de grandezas físicas fundamentais, que a partir dessas se formam outras grandezas físicas. Achei que estava parando de gravar. Como, por exemplo, o comprimento. Foi estabelecido que a unidade de medida padrão para essa grandeza física fosse o metro. Mas você já deve ter ouvido essa história do seu professor que há muitos anos atrás, principalmente próximo da Idade Média, essa unidade era exatamente as medidas do corpo de um rei. Um rei podia falar que a medida padrão de distância era o braço dele. Só que já pensou se o rei morresse? Por isso foram surgindo as padronizações, tá? Unidades de medidas, então, fundamentais. Comprimento, sendo o metro a sua unidade de medida. A grandeza física fundamental, o tempo, a massa sendo o quilo, a sua unidade de medida. A grandeza física pode ser a corrente, sendo o ampere, a sua unidade de medida. Temos também a temperatura, sendo o Kelvin, a sua unidade de medida padrão. Apesar de a gente estar acostumado a utilizar Celsius, em alguns lugares, países de língua inglesa, usa Fahrenheit. O Kelvin é a unidade de medida padrão para essa grandeza física que é a temperatura. A gente tem também quantidade de moléculas, que é o mol, que a gente usa muito na química. Tem também a unidade de medida, a grandeza física, que é a intensidade luminosa. Vocês não estão vendo aqui, mas tem uma lâmpada me iluminando aqui. E essa lâmpada tem uma intensidade luminosa. E essa intensidade luminosa, ela é medida, ela é comparada com uma unidade de medida chamada candela. Essas são as fundamentais. Qualquer outra grandeza física que a gente vai usar, até mesmo na física, em alguns casos você usa também na química, são unidades de medidas derivadas a partir dessas. Beleza? Mas aí a gente vai chegar numa situação que algumas grandezas físicas elas podem ser comparadas somente por números e outras não. Mas aí a gente vai entrar num assunto que está relacionado a grandezas vetoriais e a grandezas escalares, que eu não quero confundir com você agora. Então, só para você lembrar, a gente fazer um mini flashback do mal aqui. Grandeza é tudo aquilo que você tem que tenta medir alguma coisa. Isso é uma grandeza. Mas grandezas físicas
são aquelas que você pode medir com números absolutos. E elas são comparáveis através de unidades de medidas, que são as principais que a gente conhece e a gente vai utilizar. Conhece esse assunto agora? Tá fresco na memória? Então, manda esse vídeo para aquele seu amigo, comenta aí se você não sabia alguma dessas unidades e a gente se vê no nosso próximo vídeo, hein? Valeu! These brothers my guys, know that they fly. Know that they fly, know that they ride or die. CJ Ike, they ain't no longer about.